Alô, galera do Resenha Colorada, tudo bacana, tudo legal? Meu nome é Luiz Augusto Siqueira, eu sou aqui da cidade de Santa Maria, sou radialista profissional e também DJ. E olha só, eu só queria abordar um assunto com vocês aqui, que é um assunto muito interessante, assim, ó. Na verdade, muitas pessoas já me perguntaram: Luiz, quantos sócios o Internacional tem? Quantos torcedores será que nós temos a nível mundial? Então são perguntas bem pertinentes, assim, até dado ao momento, né, que o futebol brasileiro atravessa com essa pandemia, alguns campeonatos que estão paralisados, aquela coisa toda, né? Então, se vocês tiverem interesse, eu gostaria de divulgar alguns números com relação ao Inter, ao número de sócios oficiais que o Internacional tem e também o número de sócios pagantes, né? Aquele programa que o Internacional implementou. Aliás, diga-se de passagem, o Inter foi o clube brasileiro que foi pioneiro em lançar o programa sócio-torcedor, né? Aí depois que o Inter lançou em 2003, os outros clubes brasileiros se despertaram e começaram a criar também, copiar, né, o modelo do Internacional. Haja vista que esse modelo tem se provado um modelo bastante vencedor, né? E mesmo com a pandemia assolando o planeta inteiro, o Internacional está conseguindo manter, digamos assim, o seu número de sócios. Claro que vai perder um ou outro ali, de repente pode acontecer, mas não foi assim uma ruptura muito grande. O grande detalhe dessa pesquisa que eu fiz aí com a OneFootball, né, que é um canal de esportes, o maior canal de esportes do mundo, e eles têm um ranking lá dos 10 clubes com o maior número de sócio-torcedores. E eu fiz esse ranking e, cara, vocês vão ter uma surpresa, é muito interessante esse ranking. Muito bem, então, olha só, segundo dados extraoficiais, o Internacional hoje tem 6 milhões e 300 mil torcedores espalhados, não só pelo Brasil, mas também pelo planeta, né? Então são 6 milhões e 300 mil sócios, e esse número, segundo a pesquisa da OneFootball, só vem aumentando, né? À medida que vai aumentando o número de sócios, isso também vai aumentando o nível de torcedores, né? Então, olha só, o ranking que foi feito antes, olha só, antes da pandemia, o ranking feito antes da pandemia, quando o futebol ainda estava ocorrendo de forma normal. Então, o ranking da OneFootball era assim, ó: Flamengo 139 mil sócios, Vasco 127 mil, o Internacional estava em terceiro com 126.400 sócios, o Atlético Mineiro com 110 mil sócios, o Grêmio com 91 mil sócios, o Corinthians com 81 mil sócios, Palmeiras 60.400 sócios, e depois vem o Bahia, 44 mil, o Sport do Recife com 38 mil sócios, e o São Paulo com 31.100, o Santos com 30 mil, e depois o Atlético Paranaense com 28 mil sócios, o Cruzeiro de Belo Horizonte 26 mil, o Botafogo do Rio com 21.400 e o Coritiba com 20 mil sócios. E depois vem os menores: Fluminense do Rio 14.900, o Náutico com 13.500 e o Vitória da Bahia com 13.200. Então esse era o ranking antes da pandemia que foi feito, tá bom? É um ranking extraoficial, tá bom? Agora, o ranking atualizado, a OneFootball lançou o ranking. Muito bem, galera, então olha só a surpresa do ranking, tá? Segundo a revista OneFootball, depois da pandemia, agora, durante a pandemia, houveram equipes que perderam muitos sócios por conta também da falta de conquista de títulos, por conta da pandemia e uma série de outros problemas administrativos, né? Então, olha só o ranking atualizado. Então, o top 10 da OneFootball em número de sócios, tá? O Inter é o campeão, é o que lidera com 126 mil sócios. O Vasco perdeu, assim, uma barbaridade de sócios, né? Porque ele tinha 127 mil e agora o número atualizado é 123.280. Tá? O Flamengo tinha 139 mil sócios e foi o clube que mais perdeu sócios. Está com 96.244. Por que será, né? Depois tem aqui, ó, o Inter perdeu 400 sócios, então ele tinha 126.400, está só com 126 mil. Então, dos clubes do futebol brasileiro que menos perdeu foi o Internacional, tá? Então, só para vocês atualizarem aí. O Atlético Mineiro, só para vocês terem uma ideia, o Atlético Mineiro tinha 110 mil sócios. Hoje ele tem 31.583. Perdeu uma barbaridade do número de sócios. Entende? Isso é explicável, o porquê que isso acontece, esse fenômeno, tá?
O Grêmio perdeu 1.000 sócios, tinha 91 mil e agora está com 90 mil. Então o Grêmio é o quarto colocado. O Corinthians, 74 mil sócios e ele tinha 81 mil sócios, então ele perdeu um bocado de torcedores também. O Cruzeiro também, que aparece aqui, ó, também, o Cruzeiro, houve, por exemplo, o Cruzeiro, por incrível que pareça, aumentou. O Cruzeiro tinha na pesquisa anterior 26 mil sócios, ele aumentou para 53.775. Então isso aí também é explicável, né? O Bahia tinha 44 mil, se manteve no mesmo número de sócios, não houve alteração. O Botafogo também, né, houve aqui uma mudança, né? O Botafogo também ganhou mais sócios de 21.400 que tinha no ranking anterior antes da pandemia. Agora ele tem 31.827. E o Atlético Mineiro, né, galera, que, é o penúltimo colocado, perdeu um bocado de sócios, né? O Atlético tinha um monte de sócios e deixou perder. Tinha 110 mil, caiu para 31 mil. Vai uma ruptura muito grande. E o São Paulo também é uma surpresa. O São Paulo, né, também era um clube assim que tinha... O São Paulo também perdeu pouco, o Inter. Tinha 31.100 torcedores, no caso, os sócios torcedores, né? E agora tem 31 mil. Então o ranking atualizado, o top 10 está aí. Inter em primeiro, Vasco em segundo, Flamengo em terceiro, Grêmio em quarto, Corinthians em quinto, Cruzeiro em sexto, Bahia sétimo, Botafogo oitavo, Atlético Mineiro nono e o último é o São Paulo, em 10º lugar. Ok, galera? Então é por aí. Agora vocês discutem esses números aí que é muito interessante. Tem muitas explicações, os especialistas em análise, os especialistas em estatística poderão explicar o porquê esse fenômeno tão grande assim de diferença de sócios. Por causa da falta de conquista de títulos e uma série de outras coisas. O departamento de marketing dos clubes não foi capaz de virar, né, de fazer um trabalho inovador. Então, uma coisa a gente tem que dizer, que o Internacional, apesar dos pesares, a gente consegue manter o nível, né, de torcedores, sócios torcedores. Isso é muito bacana.